Viver na plenitude tudo aquilo que Deus planejou para mim nunca dependeu de apenas conhecer ou ouvir falar da sua vontade, mas sim da aplicação dessa palavra em todo o meu dia. E no Centro de Treinamento Bíblico Rema foi onde eu aprendi o poder da letra à vida. Com mais de 50 anos de história, o maior centro de treinamento bíblico do mundo capacita homens e mulheres, fazendo que toda aula seja um tempo de preparação. São 2 anos de curso, com 24 matérias, material didático exclusivo e professores altamente capacitados para um ensino claro e acessível à compreensão de todos. O Centro de Treinamento Bíblico Rema está presente em mais de 50 nações, com 125 mil graduados. Somente no Brasil, 50 mil pessoas já passaram pela sala de aula da instituição. Faça como eu, estude no Rema e viva na plenitude tudo que Deus planejou para você. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo episódio. E você que está aí rolando a tela no feed, procurando alguma palavra de afirmação ou confirmação do que você vem sentindo, pare agora, porque a gente tem o melhor GPS, que é a palavra viva. E para isso, para a gente começar nesse direcionamento, a gente vai receber aqui as nossas convidadas, que é Shirley, diretora do Rema. Giz é a vice-diretora, não é isso? Isso. Essa aqui, o Rema, é a maior escola bíblica do mundo. E aqui você vai beber da fonte certa, da palavra que libera bênçãos e que lhe dá direcionamento. E que para isso, hoje, a gente está contando com uma irmã, né? Uma nova irmã, Cassandra, que vai estar com a gente, não só nesse episódio, mas em alguns, né? Ah, isso. Olá, Lucy. Gente, hoje o episódio vai ser diferente, né, Lúcia? Hoje ele promete, porque nós vamos falar sobre o estudo da palavra. E a gente não está falando só de estudo, né? Nós estamos falando de fortalecer a nossa mente, de viver, de se preparar para viver o nosso propósito, para viver o melhor dessa vida. Então, você que está conosco, fica e vamos começar. Vamos começar. Então vamos começar pela nossa diretora, nossa querida Shirley. Shirley, o que a gente quer saber de início? O que exatamente é o Rema? E o que essa escola é que faz dela tão diferente das outras? Amém, gente. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigada pelo convite. E obrigada a todos vocês que estão assistindo. Compartilha, porque eu creio que isso é um conteúdo que vai transformar a vida de fato. Então, o Rema, como o Lucy disse, é o maior centro de treinamento bíblico do mundo, né? Ele não é apenas uma escola bíblica, nem uma escola de teologia, né? Ele é literalmente o centro de treinamento. Ele vai trazer ferramentas para que nós, como cristãos, possamos, de fato, viver a palavra no dia a dia de uma maneira prática e colher os frutos disso. E, através disso, impactar a vida de outras pessoas, né? Então, o Rema, ele promove, de fato, uma transformação na vida das pessoas pelo conhecimento, obviamente, da palavra revelada pelo Espírito Santo, mas pela prática. Então, não é o fato só de você sentar na sala de aula e ouvir, né, as aulas, ou mesmo estudar em casa, mas de você deixar que o Espírito Santo, né, impregne você com esse conhecimento e que isso se torne o seu comportamento, né? E o Rema também, ele é um alicerce para muitos outros ministradores, né? Porque André Valadão fez o Rema, Isso. Luciano Subirá, ele recomenda o Rema. Recomenda. Isso, vários pregadores, vários mestres da palavra, né? O Rema não é uma escola de teologia nos moldes tradicionais, não é um curso universitário, um curso superior. O Rema, ele foi criado para ser acessível a todas as pessoas que desejam conhecer a palavra em profundidade, né? As matérias são de aplicação muito prática, né? E o Rema, o formato dele, né? Todo o Rema, ele foi inspirado por Deus, né? Obviamente, para que fosse fácil, né? Fosse, digamos assim, democrático. E fosse prazeroso estar ali, né? Não é apenas uma teoria que está sendo passada.
E o que eu gosto muito do Rema, e que é por isso que a gente está trazendo aqui para vocês, é porque a gente precisa encurtar caminhos. Isso. Então, se as pessoas que estão ministrando, estão falando sobre o Rema, que tal você mesmo não ir na fonte, aprender, né? Se abençoar com a palavra e sim você poder falar sobre isso, sobre a prática da Bíblia, né? De forma tão mais didática. Exato. Para outras pessoas. Cortar o caminho. Amém. E assim, a gente costuma dizer, o Rema é uma escola da palavra e uma escola do espírito, né? Por exemplo, se você for fazer um curso de teologia tradicional, que tem o seu valor, né? Mas é muito mais focado na teoria. O Rema não. Há um equilíbrio entre a palavra escrita e o fluir do Espírito Santo. E é nisso que as pessoas são alcançadas, porque Deus sabe como alcançar qualquer um, né? Como alcançar cada aluno que está sentado naquela sala de aula, né? Então, são mais de 50 anos de tradição, uma escola internacional, interdenominacional, ou seja, é para qualquer cristão. Se você aceitou Jesus como Senhor da sua vida, né? Você está apto, é uma das qualificações, né, para fazer o Rema. Então, ela é para o corpo de Cristo, para capacitar o cristão a viver a palavra, a liderar, a se relacionar bem com as pessoas, né? A se relacionar bem em sociedade, em família, a desenvolver o seu chamado também. Tem umas coisas que eu aprendi depois que eu me converti, era porque algumas palavras, elas são meio que abstratas. Ela diz, siga na fé, siga confiante, mas eu sentia, porque eu não tinha esse repertório, eu sentia um vazio, porque eu não estava entendendo muito bem. Aí teve um filme, O Quarto de Guerra, que eu acho que foi o 2, eu não lembro, mas era o Quarto de Guerra, que o pessoal ensinava o menino a olhar no olho e a pegar na mão. Isso. E o que acontece? Adriano, a gente estava assistindo assim, caramba, isso aí é sensacional, porque às vezes a gente precisa desse direcionamento. E o Rema é isso, né? Exato. Né? O Rema tem um regulamento próprio, né? A gente costuma, né, conversar muito com os alunos sobre o regulamento ao longo de todo o ano, né? Porque ele existe por um propósito. Porque, de fato, é um centro de treinamento. Então, ele vai alinhar você, sabe? Ele vai te preparar em vários níveis, né? A vida cristã é a nossa vida. Então, a gente não tem uma vida dupla, né? Tipo, eu sou cristão na igreja, eu sou cristão no Rema, mas lá fora não. Eu sou um médico, eu sou um advogado, eu sou um professor. Não. A gente é cristão onde a gente estiver. E o Rema, ele vai te alinhar e te treinar. Isso é interessante que tu falou, Lúcia, porque essa questão de olhar no olho, né? De pega na mão, olha no olho das pessoas, seja firme, né? É uma coisa até que eu e Joris, a gente fala muito com as meninas, mas que vem muito do que a gente aprende na escola também, né? Essa consciência de quem nós somos, de como nós precisamos nos comportar. Até porque nós não somos apenas nós, né? Nós carregamos a presença de Deus e essa presença, ela precisa ser externada para as pessoas, ela precisa alcançar as pessoas. Então, a nossa postura, o modo como a gente se veste, como a gente se comporta, tipo numa sala de aula, como a gente trata as pessoas, como a gente convive em família, tudo isso o Rema vai trazer de uma maneira muito graciosa, né? Porque é justamente regado pela unção de Deus, né? Pela unção do Espírito Santo. E a gente, como mãe, a gente fica muito preocupada também nos nossos filhos, né? Como é que a gente vai apresentar nossos filhos para a sociedade? Como é que eles vão também responder a alguns ataques da sociedade, o direcionamento equivocado? Eu fico pensando, e para os adolescentes, qual é o poder do Rema, Giza? Como é que o adolescente ele consegue adquirir essa consciência, esse pertencimento no Rema? Bem, o mais bonito que eu acho é a transformação no dia a dia. Entra um e sai outro. Glória a Deus. Quando chegam tipo assim, uma ovelha cheia de carrapicho. Aí ali vai sendo limpa, vai sendo podada e a transformação é visível. Esse ano nós tivemos no Ministrando a Palavra, porque no segundo ano, final, a última matéria do segundo ano é Ministrando a Palavra, e nós tivemos o testemunho de um aluno que de início deu muito trabalho aos pais, não só a gente, né? Mas aos pais também.
E como é lindo a gente ver o crescimento, como eu fiquei feliz de ver o crescimento daquele jovem. Eu vejo muitas pessoas falando e hoje eu consigo entender perfeitamente, que em priorizar o Rema antes da faculdade. Para que Isso é quando muito bom. eles direcionem para a faculdade, eles já tenham uma cabeça melhor, uma estrutura de quem eles são perante a Deus e perante a sociedade, né? Certeza. Ali na faculdade eles chegam para ajudar já, né? Para administrar a palavra para aqueles que não conhecem. Isso é muito bom. Até mesmo no trabalho. No testemunho do jovem, ele falou que chegou uma pessoa lá precisando e ele, muitas vezes, ele deixou de falar de Deus para aquela pessoa. Mas aí o Espírito Santo tocou nele e ele disse, agora vai ser assim. Começou a ministrar. Chegava, ele, mesmo cortando cabelo, ele estava ali ministrando. E é uma glória, porque tanto ele está ministrando, mas também ele tem um escudo, né? Certeza. Um escudo de proteção contra alguns pensamentos invasores, alguns comportamentos que as pessoas vão ofertar livremente numa faculdade. Ele já está ali com um escudo firmado. Gente, eu sou aluna também do Rema, né? Sou aluna do primeiro ano. E eu estou aqui como testemunha viva do que as nossas diretoras estão falando. Principalmente em relação à correção de roupa. Eu fui corrigida muitas vezes, né? Então, assim, não pensava que eu estava bem vestida, que eu estava me vestindo corretamente. E depois você vai entendendo que não é esse o objetivo, né? Você não está ali para chamar atenção para você. E tudo que pode despertar atenção no outro em você, você tem que tentar eliminar. Você tem que tentar filtrar ele, neutralizar. Na verdade, você não vai deixar de ser você. Mas você tem que neutralizar para não despertar a atenção dos outros. Porque o objetivo ali é aprender a palavra. Então eu fui corrigida várias vezes, aceitei todas as vezes com muito amor, porque eu entendo que eu estou ali para aprender. E aí vem o que é um treinamento? Porque uma escola é diferente de um centro de treinamento, por exemplo. Eu faço CrossFit, lá é um centro de treinamento, porque você vai para a prática. Você vai lá, você em nenhum momento está na teoria, você está o tempo todo na prática. E como o Shirley falou, o próprio regulamento do Rema já é uma prática para você viver em Cristo, para você viver a palavra, porque a palavra de Jesus, ela exige disciplina, ela exige submissão, ela exige muita coisa. Então, você viver o regulamento do Rema, você já está na prática, não tem como. E os jovens, eles veem um mundo diferente ali dentro da sala de aula. Então, o mundo aqui fora está dizendo que isso é possível, que isso é válido, que isso é o certo. E dentro da sala de aula, a gente está dizendo, não, isso não é o certo. Isso que estão falando para você é mentira do inimigo. O certo é o que está aqui no Evangelho. Então, eles ficam impactados. Por quê? Porque tem um choque de realidade. Exato. Então, quando eles já vão prontos para a faculdade, com esse entendimento, eles que vão causar o choque lá fora. Exato. Eles vão ser a imagem de Jesus lá fora e eles vão causar esse choque. Quem dera que todos os jovens fizessem primeiro o Rema. Nós teríamos um mundo melhor. A gente vê muitas pessoas, e eu acho que está assim, um boom de necessidade que as pessoas estão procurando na internet, até porque tem muitas vendas em relação ao que é propósito, o que é destino. Tem muitas vendas de forma equivocada da palavra, né? Que hoje eu consigo perceber que até o demônio, ele quis induzir Jesus ao erro com a palavra. Isso. Então, imagina hoje na rede social que você está aí rolando, então aquela palavra que é totalmente tirada fora do contexto, que você absorve para você, porque, na verdade, ela é uma confirmação equivocada do que você quer ouvir. E aí, eu acredito que o Rema, ele serve para que lhe direcione de uma forma Isso. que você não fique recalculando a rota como GPS. Exato. Porque aí você absorve um conceito equivocado na internet, você direciona a sua vida para isso. Quando você chega mais lá adiante, não é o que deveria ser, não é o que você realmente estava buscando, porque eu creio que o que você está querendo é ser exatamente o que Jesus disse que você é. Então, sabendo disso, que eu acredito que todo mundo quer, eu digo muito assim, qual é o peixe que não quer água? Exato. Qual é a pessoa que não quer Jesus?
É a pessoa que não conhece ou que está errada, equivocadamente, procurando Ela foi em apresentada outros de uma frentes. maneira diferente a Cristo, muitas vezes. Não é o Jesus bíblico, né? E o rema, ele vai ensinar a palavra, a Bíblia como ela está escrita. E isso às vezes é um choque para as pessoas, porque às vezes as pessoas vêm de um ambiente de religiosidade. Ah, eu aprendi assim. E aquilo, aquela, digamos assim, acaba sendo assim uma tradição, mais do que propriamente o que a palavra está dizendo. Aí, quando um professor fala, não, mas está escrito assim. Como assim que está escrito assim? Vou olhar aqui. Não acredito nisso. Eu passei a minha vida toda acreditando que era desse jeito, né? Que eu deveria sofrer. Exato. E voltando assim para a questão do jovem, né? Que até Cassandra falou sobre a vestimenta e tudo. A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo, né? E nenhuma delas é sem significado ou sem sentido. Então, hoje nós estamos bombardeados, né? Por muito mais vozes do que havia antes. Porque a gente tem rede social, tem a internet, né? Enfim, né? Então, assim, se o adulto já se sente meio, né, às vezes perdido na vida, nas opções, as inúmeras opções que existem, imagina um adolescente, um jovem, né? Samara, minha mais velha, ela fez o rema enquanto estava fazendo ainda o ensino médio. E foi uma coisa que a gente colocou, né? Que ela ia fazer o rema antes de entrar na faculdade. Né? Porque a gente entendia realmente que seria essa base para ela. E assim, o rema foi fundamental para ela, não apenas no ensino médio, porque no ensino médio já teve muitos desafios que ela precisou passar, né? A questão da identidade cristã. Eu disse, olha, você vai entrar e vai sair crente, você sabe quem você é. Então, ela fez o rema até na época da pandemia, né? Que foi mais desafiador ainda. E ela entrou e saiu, né? E hoje ela está na faculdade e ela consegue se posicionar e ter um comportamento, né, que preserva ela de muita coisa, dá ferramentas a ela para lidar com pessoas, com situações. Isso é tão importante, né? E o regulamento do rema, ele vai trazer esse foco, né? As matérias trazem um foco no que é importante e essencial da palavra, e o regulamento vai tocar em pontos cruciais do comportamento diário. A questão de finança, né, do comportamento na sala de aula, com os alunos, com os professores, com os monitores. Gisa, e então, com quantos anos a pessoa pode entrar no rema? Com 16 anos. Com 16 anos a pessoa já pode entrar? Pode. Deve. Deve. Não só pode, mas deve. E não tem idade para o restante, para os velhinhos também. Graças a Deus, porque eu cheguei agora, né? Eu cheguei agora, eu fui convertida agora, então ainda bem que não fecham as portas com a idade. Eu entrei no rema em 2017. Eu cheguei na igreja 2016, final de 2016. Aí vieram apresentar o rema pra gente, falar sobre o rema. Aí meu marido dizia assim, eu não vou ser pastor. Então eu não vou ser, não vou fazer. E eu, não é para quem vai ser pastor, não, é pra gente aprender sobre a palavra, que eu também não sabia. Você é evangélica há quanto tempo? Pouco, eu praticamente eu me converti na Verbo. Por quê? Porque passei por 2 igrejas, mas nunca nem tinha confessado a Jesus. Fui confessar na nossa igreja hoje. Daí você tira o tamanho do conhecimento que eu cheguei. Aí, de repente, entra no rema. Com a cabeça assim, vem de uma igreja que é totalmente diferente ao que nos apresentam no rema. Aí é tanto que na primeira matéria, que foi Fundamentos da Fé, eu achava aquele professor um louco, inquieto, fé, eu dizia, esse homem é louco. Eu não entendia, tá entendendo? Uhum. Mas graças a Deus a gente concluiu o rema, fizemos 2 anos de rema. Logo em seguida veio o convite para eu participar da diretoria do rema, coisa que eu não esperava, porque pela minha capacidade eu não estaria aqui, não estaria na diretoria do rema. Mas aprove Deus, né, que eu
tivesse, eu sou obediente. E ele tá aqui hoje. Pois é, e eu sou bem obediente. Aí, meu marido começou com lapsos de memória. Foi uma época difícil. Veio a pandemia. Fechou tudo e ele fechou a mente. E você, firme na palavra, conseguiu Mas suportar tudo. eu só deixei de ir pro Rema porque realmente não tinha aula. Nunca deixei. De início eu levava ele, eu falei com Dani, na época Dani era vice-diretora. Eu disse, Dani, a gente deixa ele na monitoria, ele atendendo, recebendo os alunos, não precisava ele fazer nada, só isso, já estava de bom tamanho. E eu levava ele comigo, tudo. Mas depois da pandemia, aí pronto. Não teve mais condição dele participar de nada, porque realmente ele fechou a mente total com Alzheimer. Foram 5 anos difíceis que eu passei, mas até aqui o Senhor me sustentou. Amém. Amém. A palavra que eu recebia no Rema, às vezes que eu chegava ali no Rema, às vezes tão quebrada, tão sufocada, mas quando eu botava meu pé ali, eu esquecia que eu tinha problema. É tanto que nem no meu celular eu pegava. Eu deixava meu marido com a cuidadora e dizia para ela, olha, dei o telefone da Dani e dizia para ela, se precisar de alguma coisa, você liga para esse telefone. Porque eu me desligava totalmente do problema. Eu não queria sair da minha casa e levar um problema que estava ali para o Rema. De jeito nenhum. Ali era onde eu me preenchia. Eu chegava praticamente vazia e Deus ia me preenchendo. Cada aluno que eu via, cada palavra que eu ouvia, cada abraço que eu dava nos alunos. Tá entendendo? Muitas vezes, muitas palavras que eu recebi. Então, tudo isso foi me fortalecendo. E eu fui trabalhando aquele problema e vendo que Deus era muito maior do que aquilo que eu estava vivendo. Eu tinha conhecimento da palavra. Eu tinha fé. Quando foi em 2024, 1º de maio, meu marido veio a óbito, mas eu não caí. Eu estava de pé. Amém. Estava cheio do Espírito. É isso. Eu estava de pé. Quando ele estava, eu tinha deixado ele no hospital, tinha saído do hospital meia-noite. Quando foi 4 horas da manhã, me ligaram para eu ir, que eles queriam conversar comigo, eu já sabia. Que ninguém vai ligar para ninguém 4 horas da manhã para bater papo, né? Aí fui. Eu estava sozinha, na minha casa sozinha, me sentei na cama, eu só disse isso, Senhor, hoje eu preciso de mais força ainda. E é muito interessante, até hoje eu não entendo. Não entendo e ao mesmo tempo eu entendo, né? Porque vem dele a força que Deus me deu naquele dia. A paz que excede o entendimento. Exatamente. Exatamente. Naquele dia eu troquei de roupa, passei no posto, abasteci, porque eu sabia que eu ia precisar e eu não sabia como era que ia ser o dia. E fui para o hospital. Quando o médico saiu, ele disse, fizemos de tudo, mas não salvamos seu marido. Eu disse, não se preocupe, doutor. Hoje ele está melhor do que o que ele estava. Amém. Ele está salvo. E eu disse para ele, e não se preocupe comigo que eu estou bem. Aí foi o preparatório para enterro, essas coisas. Eu fui quem fui fazer o reconhecimento do corpo. Daí você tira o quanto Deus me fortaleceu.
Entrei para fazer o reconhecimento do corpo. Quando levaram o corpo, foi que eu fui para casa. Em nenhum momento eu tomei um comprimido para pressão, para isso, para aquilo, de jeito nenhum. Estava lúcida. O treinamento Rema serve para isso, né? Prova Certeza. viva, né, Lúcia? E assim, ouvindo esse relato de Giza, né? Que a gente viveu esse tempo Exato. com ela, né? Também. Gente, isso acontece, isso é tão comum no Rema, sabe? Quando eu comecei o Rema, eu tinha acabado de chegar na igreja. E aí, assim, tipo, me converti no mês, no outro eu já estava matriculada com meu esposo, né? E a gente meio que não sabia, assim, né? Foi um a pouquinho gente parecido entra com assim. Giza, né? Eu não sabia, eu só sabia que eu queria aquilo. E o Rema era à noite, né? E eu trabalhava à noite nessa época, a gente morava em Maceió ainda. E eu trabalhava no município. Era professora, né? No noturno. E aí, Juarez, como é que você vai fazer que você trabalha à noite? Eu digo, Deus vai abrir uma porta. E eu orei e descansei. E aí, quando as aulas iam começar em março, sempre começa no início de março, né? Inclusive, esse ano é dia 2 de março, o início das aulas. E aí, quando chegou em fevereiro, mais ou menos, minha diretora me chama, diz assim, Shirley, você tem interesse em trabalhar de manhã? Porque surgiu uma vaga aqui, uma professora que vai tirar uma licença por 2 anos. No tempo do Rema. Eu disse, é o que eu preciso. E foi assim, né? E aí a gente fez o Rema e foi assim. E eu sei que para algumas pessoas pode ser um pouco mais difícil a adaptação, né? Pronto, como a Giza falou, ela veio de uma outra visão, de uma outra igreja. E assim, gente, o Rema, entenda que o Rema é a palavra de Deus. Não tem nenhuma... nada segredo. diferente, é a palavra, sabe? Mas é a palavra que é revelada para você pelo Espírito Santo, esse é o diferencial. E aí a gente começou, né, aprendendo e tudo. E para mim, e para Juarez, acho que para mim um pouco mais, ele sempre fala isso, que ele acha que a ficha caiu mais rápido para mim que para ele, né? Então a gente se moldou muito rápido, a gente aprendeu muito rápido, a gente se entendeu que aquilo era uma proposta de vida para nós, né, e para nossa família. E aí, quando chegou no final do Rema, tipo, a formatura da gente foi em novembro, na época, meu pai faleceu pouco antes, né, de eu me formar. E essa força aí que Giza tá falando, né, que veio sobre ela, não apenas para o momento, né, que aconteceu o falecimento, mas o período da doença, né, o Espírito Santo me deu. Eu lembro que eu não tinha ministrado a palavra ainda, não tinha acontecido a última matéria, né, que a gente vai ministrar. E meu pai faleceu. E Deus fez tudo tão sobrenaturalmente, sabe? Ele deu um momento, assim, ele estava internado. E todos nós, eu, meu irmão, minha cunhada, meu esposo, tivemos um momento com ele, de ficar com ele. E na manhã que ele faleceu, meu esposo estava com ele. E aí, foi um sábado. E teve um momento que eu fiquei sozinha. Não tinha chegado ninguém ainda. Eu fiquei sozinha lá, né, na capelinha do cemitério com o corpo do meu pai. Meu irmão saiu para resolver alguma coisa, eu fiquei lá. E, gente, perder o meu pai era uma coisa inimaginável para mim antes de conhecer essa palavra, porque eu não conseguia, só de pensar eu chorava, assim. Eu tinha uma ligação muito forte com meu pai. Só que naquele momento, sozinha com meu pai ali, o Espírito Santo me deu salmos. E eu levantei minhas mãos e comecei a salmodiar a Deus. E assim, foi sobrenatural. As pessoas passavam assim acho que as pessoas essa mulher tá maluca aí, né? Eu sozinha, de braços levantados, louvando ao Senhor e agradecendo. Porque meu pai, ele se converteu durante a doença, sabe? E eu tinha certeza que ele estava com Deus. Eu tinha certeza que ele estava com Jesus naquele momento, sabe? E assim, como o Giza falou, eu não tomei nada. O Espírito Santo me trouxe uma paz, uma força, sabe? E eu ministrei a palavra justamente sobre o Consolador, né? O meu tema, né, na ministração do Rema foi o Consolador. E eu dei esse testemunho sobre o que Deus tinha feito, né, nesse momento de dor, mas que ao mesmo tempo tinha sido um momento de tanta força, né, que o Espírito Santo tinha me dado. Então isso é muito real. Se aplica a inúmeras situações da vida, né, mas principalmente essa, que quando a gente perde o ente querido, né, e Paulo fala, né, que ele não quer, né, ele diz assim aos Tessalonicenses, que a gente seja ignorante com respeito aos que dormem, aos que já se foram.
para que a gente não se entristeça como os demais que não têm esperança. Porque há um povo que não tem esperança. E há nós que temos esperança e sabemos para onde nós vamos. E sabemos que a vida não acaba, né, com a morte. E sabemos que Deus tem um futuro glorioso para nós. E o Rema vai trazer essa consciência, Certeza. essa força. É inexplicável, só vivendo mesmo para... Eu digo muito assim, que tem uma ideia, eu tive uma ideia assim que eu tava, na minha conversão mesmo, eu perguntei algo a Deus, eu fui numa ministração das mulheres e eu disse, eu quero que o Senhor me responda isso. Eu quero que a ministra fale sobre isso. Se você quiser falar comigo. E a ministra falou, a Aurélia falou exatamente aquilo. Depois de um mês, veio uma revelação, que não é uma revelação, não é um trem, não. Foi só uma clareza, sabe? Assim, um clarão, assim, de ideia. E aí eu tive esse clarão da ideia do que ela estava ministrando e foi incrível. Só que a gente precisa sempre de um tempo. Eu me vejo muito, sabe quando aqueles andarilhos da rua que tá com cabelo, que tá coberto de lama, que se você lavar ele de imediatamente ele morre porque não tem estrutura nem para limpeza? Então, na minha casa, a gente agiu dessa forma. A gente tem que mudar, mas a gente tem que mudar muita coisa. Então, eu e Adriano, a gente escuta a palavra, aí a gente, toda a palavra tem que ter uma mudança na nossa casa, porque a gente estava realmente em rota errada, e a gente tem que absorver aquilo, transformar em cotidiano e passar para os meninos. Isso. Então, o tempo era muito precioso para a gente. Se a gente ficava com os meninos 3, 4 horas falando sobre alguma coisa, direcionamento, a gente ia precisar do dobro de tempo. Porque eu e a Adriana, a gente tinha que conversar sobre aquilo, trazer aquela verdade que foi ensinada por segundos ali, pra gente, que antes era o GD, para que a gente assimilasse, comprasse a ideia e ficar vigiando. Porque somos falhos, a gente erra. Isso. E aí a gente ficava, de novo, Lucy, você caiu nisso. Aí lá vai a gente se recompor, dizer, olha, mas não faz o que eu fiz pros meninos, sabe? Então a gente ainda tá nisso e o Rema tá ajudando muito. Graças a Deus. A Adriana está no Rema e ele tá, pelo Rema, reeducando a família inteira. E, Lúcia, foi bom que elas já acabaram já iniciando o que a gente vai ter daqui para frente, né? Os depoimentos de todos que já passaram pelo Rema. Então, a todos que acompanham aqui o canal, vamos ter outros momentos desse, onde vão mostrar essa força, esse dia a dia do Rema, né? A necessidade que a gente tem de viver a palavra no nosso dia a dia. E aí, uma das coisas que o pessoal quer saber é quais são as disciplinas, diante de todas essas maravilhas que a gente já falou, quais são as disciplinas e como é que eu realmente pratico as disciplinas. Porque, vou dar um exemplo, por exemplo, de mim. Eu fiz engenharia, tinha matéria que eu ficava assim, meu Deus, eu vou aplicar isso aonde? E, de fato, eu saía daquela faculdade e não apliquei até hoje. Tem muito conhecimento que a gente está ali e não aplica, não faz parte da sua vida. É abstrato, é teoria mesmo. Mesmo que às vezes você tenha aulas práticas, mas a maioria é teoria. E o Rema, né? Como é as disciplinas do Rema e como é que a gente consegue realmente aplicar diante do que vocês já falaram e de uma forma mais didática, né? Quais são as disciplinas e como elas entram nas nossas vidas? Pronto, são 24 disciplinas, né? Sendo que a última disciplina do segundo ano é ministrando a palavra, que é aí quando o aluno, né, vai inspirado, né, pelo Espírito Santo, escolher um tema que ele estudou durante o curso e vai ministrar por 15 minutos. Então, no Ministrando a Palavra, os alunos são os professores, né? E é maravilhoso. A gente, como diz falou, né? A gente vê o crescimento, né? Gente, olha, às vezes eu costumo dizer, gente, vocês às vezes não percebem como vocês entraram e como vocês estão hoje, mas a gente percebe, né? Às vezes alunos que são mais resistentes, por exemplo, ao regulamento, né? Cassandra foi uma bênção, eu tava até falando o dia desse, né, Vida? Que Cassandra, ela entrou de cabeça mesmo, assim, nisso a gente é muito parecida, porque assim, ela decidiu que ela queria isso e ela, vou me submeter e vou seguir a risca isso aqui, né? Então, assim, isso é muito maravilhoso, porque o progresso é mais rápido, né? E aí, as matérias, como a gente falou, elas são muito... O objetivo era o quê? Pegar o essencial. Obviamente que toda a palavra de Deus é essencial, mas assim, dentro disso, o que vai
impactar mais o dia a dia da pessoa, os relacionamentos, o trabalho, as finanças, os estudos, enfim, vida em família, né, saúde, né, bem-estar. E aí, por exemplo, você pega uma matéria como realidade da nova criação, né? Você vai entender o que Jesus Cristo fez na cruz e o que é que o sacrifício de Jesus Cristo mudou de fato para minha vida, né? Porque antes isso era uma coisa que eu não entendia. Eu entendia que Jesus tinha ido para a cruz e que ele tinha se sacrificado e que ele tinha salvado a humanidade, mas eu pensava assim, mas como que ele salvou a humanidade? Qual é o impacto, né, real na minha vida? E em realidade da nova criação, a gente vai ver realmente o que Cristo fez na cruz e a realidade que ele comprou com seu próprio sangue para nós, né? Então, em Cristo nós somos salvos, nós somos curados, preservados, supridos, né? Nós podemos transformar nossa mente pela palavra de Deus, ou seja, tirar os pensamentos antigos, colocar os pensamentos de Deus, que é o que está expresso na palavra, né? E através dessa renovação da mente pela palavra, a gente vai conseguir viver essas realidades que já estão valendo. Ah, mas você fala que a Bíblia diz que nós somos curados. Sim, a Bíblia diz que nós somos curados, que Jesus já levou sobre si cada enfermidade nossa, cada dor, né? Tem outra matéria que é Cristo, aquele que cura, que vai falar especificamente sobre cura, sobre a obra de Jesus nessa área, né? O que foi que Jesus fez em relação à cura, né, do nosso corpo, da nossa mente. Tá lá em Cristo aquele que cura. Mas essas realidades, embora elas sejam reais, né, a própria matéria diz realidades da nova criação, elas precisam ser acessadas. Então é como se, por exemplo, a gente usa muito essa alegoria, né? Tipo, você tem um parente muito rico que você não conhecia e que essa pessoa morre e deixa uma herança para você. Sei lá, deixa 5 milhões de dólares para você no exterior. Se você não souber disso, como é que você vai acessar esse dinheiro? Se você souber e você não receber as instruções para chegar naquela conta, os caminhos, né? Qual é o banco, qual é a senha, com quem eu devo falar, como que você vai acessar esse dinheiro? Mesmo que você tenha todas as informações e a senha, se você não chegar lá e digitar, enfim, você vai conseguir usufruir disso? Não. Então existe um caminho para você usufruir. Embora o dinheiro seja uma realidade, você está milionário, mas você não está tendo acesso. Então muitos cristãos hoje, eles não estão tendo acesso à herança. E o Rima vai te dizer como você tem acesso à herança. Como é que você pode sacar isso daí? E o bom entendeu? É porque a gente imagina assim, se alguém sacou, eu não posso sacar. Não, Deus é grande e misericordioso para todo mundo. Isso mesmo. Todo mundo chegar, receber os 5 milhões. Exato. E é muito mais do que dinheiro. É muito mais do que dinheiro. Pronto, a gente tem uma matéria chamada Vida de Prosperidade, que vai falar sobre a prosperidade bíblica. Prosperidade bíblica não é apenas dinheiro. É você viver uma vida boa na terra, né? É você ter paz na sua casa, conseguir se relacionar bem com seu esposo, com seus filhos, ter alegria, né? Ter saúde física, conseguir descansar. Enfim, ter uma vida organizada, uma vida feliz. Eu tenho um testemunho assim, mais engraçado, vocês vão gostar. Que quando eu comecei o GD, aí o pastor Jackson falava assim, quando vocês forem orar, ora por provisão, porque é melhor que dinheiro. Isso. Aí eu dizia, como assim é melhor? E aí eu passei por um momento, eu tenho alguns contratos com prefeituras para dar assessoria jurídica. Aí todo mundo sabe que para você receber, você tem que enviar a certidão negativa. Isso. Então quando você envia a certidão negativa, aí você recebe depois de 5 dias. Só que eu não tava com dinheiro para pagar o imposto para eu tirar a certidão para poder enviar. Isso. Aí ele disse, reza pela provisão, não pelo dinheiro. Aí eu disse, vou fazer, porque eu poderia orar para poder o dinheiro chegar e eu pagar e fazer. Não, eu vou ver o que é isso. Aí eu, meu Deus, provisão, quero que se resolva. Aí eu ligo para o contador, me dá a nota para eu poder pagar, já acreditando na provisão. Aí ele diz, Lucia, aconteceu um problema.
mas eu sei que com você é fácil de resolver. Eu digo, qual foi o problema? Há 5 dias atrás, eu entreguei a sua nota para uma outra pessoa. A pessoa pagou a nota, tá aqui nas 102 negativas para você receber hoje. Aí, quando você receber, você poderia restituir a pessoa que pagou a sua nota? Eu disse, é isso, sabe? Deus, ele não só manda dinheiro, não. Ele paga a conta, manda a nota, manda a certidão. Isso é provisão. Eu disse assim. E aí, todos os meus amigos que ainda não foram conhecer o Verbo da Vida falaram, e aí, Lucy, como é que é? Eu digo, olha, tô aprendendo muita coisa, espero que vocês venham para vocês conhecerem, mas já de antemão, não reza por dinheiro, reza por provisão, porque a carta já chega passada. Amém, exato. É justamente isso, a gente aprende sobre isso, né, em vida de prosperidade. Existe um princípio de mordomia, né, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E nós estamos aqui para administrar. E o dinheiro é uma forma de provisão, é apenas uma forma. Deus pode levantar pessoas, criar situações, abrir portas, fechar portas, criar oportunidades, entendeu? Isso aqui é maravilhoso, é divertido, né? Assim, eu costumo dizer, olha, a vida de fé é uma vida divertida, né? Não é aquela coisa, eu tô vivendo pela fé aqui, eu tô... Não, gente, é uma vida divertida. E essa ideia também do Verbo da Vida, do Rema, que ela está sendo ministrada no Verbo da Vida, mas tem muitos pastores lá. Tem muitos pastores se alimentando da palavra viva, né? Para poder ministrar nas suas igrejas. Isso. E aí eu acho que isso é muito importante dizer para que novos alunos que já são pastores, que venham, né? Que conheçam mais a palavra. Amém. Na verdade, inclusive, a gente tem desconto para pastores, né, específico. Porque o objetivo é justamente esse, que as pessoas se alimentem, conheçam, cresçam e retornem para suas igrejas e sejam uma bênção lá, né? Às vezes as pessoas equivocadamente pensam que o Rema está querendo puxar as pessoas para o Verbo da Vida. Não, gente. O Rema é uma coisa, o Verbo da Vida é outra coisa. O Verbo da Vida é uma igreja, o Rema é um centro de treinamento bíblico. Nós representamos o Rema, né? Estamos associados ao Rema no Brasil, certo? Mas o Rema não é do Verbo da Vida. E o Rema é para o corpo de Cristo. Muitas escolas, como a nossa, funcionam no prédio da igreja. Por quê? Por uma questão operacional mesmo. Porque a igreja nos cede o espaço e a gente economiza com isso. Então, por exemplo, toda a nossa equipe é voluntária. Nós não ganhamos nada para trabalhar no Rema. Amém? Então, assim, a gente precisa diminuir custos, né? Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Porque já imaginou se a gente precisasse pagar um aluguel, se a gente precisasse pagar pessoas, a mensalidade ia ser muito mais alta, né? Então, não, a gente faz de tudo para reduzir custos, para que essa palavra chegue às pessoas, entende? Então, assim, embora a gente funcione na igreja, o Rema não é da igreja. E as pessoas precisam entender isso, né? Você pode fazer o Rema e voltar para a sua igreja, e a gente quer isso mesmo, né? Que as pessoas sejam transformadas, né? Tenham aquele upgrade na fé e voltem cheia de gás para suas igrejas, para serem bênção lá, para serem bênção para suas ovelhas, né, no caso dos pastores, para serem bênção para os seus pastores, no caso das ovelhas, né? E é isso, a proposta é essa. E o que eu aprendi muito também, até pegando um pouco o que você fala, meu marido não queria ser pastor, mas a gente também tem que colocar na cabeça dos meninos, em especial, que todo menino vai ser pastor da sua casa. Isso. E aí, quando a gente começa a entender que aquela figura de pastor, uma comunidade, não é só isso, a gente não pode se limitar a isso, né? A gente tem que se limitar ao que realmente é, porque todo menino vai ser. As meninas também precisam dessas ferramentas. Certeza. Isso é falta de conhecimento, né? Porque os dons do Espírito não é só pastoral, né? São 5 os dons do Espírito, e a gente, por desconhecimento, fala o que não sabe. Então a gente peca muito e não desfruta do testamento, que é a Bíblia, porque a gente não conhece. O mundo nos engana porque a gente não conhece. Eu vim também de uma religião, uma doutrina que eu digo que eu fui enganada por ela. Só que a culpa não é da doutrina, a culpa é minha. Porque eu fui enganada porque eu não conhecia a palavra, eu não conhecia a verdade. Se eu conhecesse a palavra, ninguém teria me enganado. Então o diabo está aí para enganar, roubar e matar. E só que se a gente sabe a palavra, ele não tem vez.
né? Ele não consegue nos enganar. Então, a gente precisa ter o conhecimento realmente para que a gente possa viver o que há de melhor nessa terra. Desfrutar. A gente não desfruta de tudo que Deus deu para gente. Fala muito da boca para fora, mas não tem fé. Mas a gente vai entrando só numa polêmica para Shirley desvendar. Às vezes as pessoas estão em outras religiões e elas conseguem se mostrar mais vulnerável para ser moldada e direcionada como você estava, do que quando ela vem realmente de uma igreja evangélica bem tradicional e que ela não entende que essa ideia de Deus que a gente tem, de Jesus, que a gente tem uma vida em abundância, que a gente tem uma vida com saúde, uma vida próspera, é pecado. E muitas pessoas vão para lá, né? Tanto pessoas de outras denominações religiosas que depois que aceitam Jesus vão para o Rema, e tanto pessoas que vinham realmente de alguma igreja evangélica, né? Jesus até disse, né? Eu vim de outras igrejas evangélicas, mas que eu não conseguia assimilar a palavra. Então, acaba funilando todo mundo no Rema para aprender. Exato. E vocês estão ali no Rema tentando administrar todas essas pessoas. Isso. De origem diferente. Exato. E aí eu lhe pergunto, existe uma diferença que as pessoas não querem ouvir a palavra, que as pessoas... como é que eu posso dizer? Que a pessoa não está querendo tanto ouvir, não está querendo ser domesticada na palavra. Porque você começou dizendo que Cassandra foi excelente, que ela aceitou as correções. Isso. E as outras pessoas evangélicas? É como a gente fala, assim, cada um tem o seu tempo de crescimento, né? Eu gosto muito de um versículo em que Paulo diz assim, cada um esteja plenamente convicto, né? Quando a gente fala de fé, e quando eu digo fé, a gente baseia na palavra de Deus. Fé não é algo abstrato, né? Como a gente estava conversando, né, no início. A fé bíblica é a fé baseada no que a palavra de Deus fala. Porque isso dá um norte para você. Você sabe exatamente o que. Eu vou crer o que para finanças? É isso. Eu vou crer o que para cura? É isso. A Bíblia me diz exatamente a vontade de Deus em cada aspecto da nossa vida. Para casamento, o que é que eu tenho que crer? Como é que eu tenho que me mover no meu casamento? É assim. Né? No meu trabalho, enfim. Então, é algo concreto. Fé não é uma coisa abstrata. É algo bem concreto, né? Bem focado mesmo. Né? E as pessoas, é muito importante que as pessoas venham, isso seja para uma igreja, né? Isso seja para o Rema, realmente com fé, convictos do que eles estão querendo. Isso ajuda muito, né? Fé é convicção, né? Tá lá em Hebreus. A fé é a convicção, é a certeza, né? Então, isso ajuda muito já. Então, as pessoas precisam querer aquilo ali, né? Às vezes tem pessoas que de fato caem de paraquedas no Rema, sem saber muito o que é. Eu vou porque meu amigo tá indo, não sei quem tá indo, eu vi que é bom, não sei o que, mas não sabe muito o que é ainda. E dentre essas pessoas, algumas vão se adaptar muito rápido, outras vão ser mais resistentes, e o Espírito Santo vai dando a gente as ferramentas, a direção, a palavra para ir lidando com essas diferenças, né? Agora, assim, falando de religião especificamente, religião é uma invenção humana, né? A palavra religião, ela vem do latim religare, né? Que é um esforço humano para se religar com Deus, para se reconectar com Deus. A palavra de Deus, ela não é religiosa, né? A palavra de Deus, o evangelho, é Deus vindo ao homem. É Deus vindo resgatar a sua criação. Então, ele funciona por causa disso, porque foi uma iniciativa divina, né? Nasceu na mente de Deus, no coração de Deus, né? E ele tem um poder, né? Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, né? Então, assim, a gente fala muito sobre religiosidade no Rema, que é o quê, gente? São procedimentos, são coisas que os homens inventaram muitas vezes, disseram que era assim, e as pessoas aceitam, e às vezes está totalmente contrário à palavra. E o Rema vai confrontar muito a gente nisso. Porque muitas vezes a gente vem cheio de convicções que não são bíblicas. Coisas que alguém disse, que papai, que mamãe, que vovó, né, que um líder espiritual falou. E que a gente internalizou aquilo, começou a crer que aquilo era verdade, começou a viver aquilo, e o Rema vai trazer, né, a gente costuma dizer que vai quebrar os biscoitos, né? Vai desconstruir. Eu tenho uma coisa muito forte, assim, eu acho que a Sandra vai me entender muito bem, porque
Eu acho que o nosso caminho foi bem parecido até a gente se converter. Eu também fui para outros lugares e o que mais era como se fosse uma dicotomia, assim, uma coisa contra. Porque quando a palavra diz honre pai e mãe e você não vem de um lar evangélico, ser evangélica é uma afronta. E aí é muito difícil ainda esse andar nessa situação, entendeu? E principalmente em algumas religiões que acham que o evangelho é contra Maria, né? É contra algumas coisas. E isso para mim era muito complicado. Como é que eu vou honrar pai e mãe se eles têm a minha fé como uma afronta? Você vai aprender na disciplina a autoridade. Submissão e autoridade, né? E ela fala justamente sobre o que você está falando. Pai e mãe é uma autoridade, mas a gente tem a liberdade de não seguir aquilo que está contra a palavra de Deus. Porque ele é a autoridade maior. Mas respeito continua sendo, autoridade continua sendo. É muito linda essa disciplina. A autoridade faz com que muitas coisas do mundo sejam descortinadas ali. Aí que acontece, eu não consegui, não assisti, não li essa ainda. Mas quando eu me converti, aí eu comecei a utilizar, assim, uma máxima para meus filhos. Meu filho, deixa eu te contar uma coisa. A mamãe erra. Papai erra. Jesus não erra. Se você estiver falando com Jesus, ele pode falar uma coisa que eu não estou falando. E você tem que seguir quem? E eu falo isso para meus filhos todo dia. Amém. Aí teve um dia que... Eu tenho um filho, um dos gêmeos, ele tem muito medo de injeção. Ele faz xixi na roupa, se alguém falar com ele vai fazer injeção. Aí um outro tava com febre, tava abraçando o outro tava doente há muito tempo. Aí, 8 horas da noite, mãe, eu preciso ir pro médico. Esse que tem medo de fazer xixi, de injeção faz xixi. Meu filho, pelo amor de Deus, vá dormir, seu irmão acabou de dormir, vá dormir. Ele, mãe, eu tenho que ir pro médico. Aí meu marido, né, disse, Emanuel, vamos amanhã de manhã, porque hoje só estão passando injeção. Aí ele voltou pro quarto e voltou. Mãe, eu preciso ir agora. Jesus acabou de me contar, eu tenho que ir para o hospital agora. Quando ele falou isso, ele estava bem, visivelmente, ia dormir na casa da minha mãe, estava brincando, jogando bola. Eu digo, Emanuel, eu vou porque você está falando que Jesus mandou. Ele disse pra gente correr agora. Quando eu cheguei no hospital, ele estava andando, aí ele foi para a triagem. Ele estava com oxigenação 75 e batimento 180. Nossa. A mulher da triagem pegou ele no braço, saiu correndo para as máquinas, né, para colocar para oxigênio e chamando o enfermeiro, o médico pelo microfone, corra. E aí o médico chegou, o que aconteceu? Aí o meu filho olhou para o médico e disse, eu sei que eu tenho que desobedecer minha mãe quando Jesus falar. Jesus mandou vir aqui, mas minha mãe não queria me trazer, não. E quando ele falando, e eu gelando, e eu ficando muito nervosa. E aí ele passou 7 dias no hospital, tomando oxigênio e fazendo os trâmites. Mas aí ele chegou, eu disse, doutor, pelo amor de Deus, ele tá bem, o que tá ruim é o outro, o gêmeo tá em casa. Aí o médico, traga ele agora. Aí meu marido deu um jeito, trouxe o menino pro hospital. E aí o meu outro filho veio assim, escondendo um paninho. Aí o médico, o que foi? Ele disse assim, eu trouxe sungas, vamos pra praia. Mas enfim, é essa autoridade que eu acredito que é que Deus fala e que a gente tenta passar, mas que a gente ainda tem essa de falar. Mas assim, isso é um crescimento, entendeu? Porque, assim, todos nós precisamos crescer em áreas. E isso vai ser sempre. Enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai falhar. A gente vai falhar, né? Isso é uma coisa que eu também falo para as minhas filhas, né? A gente pode acontecer. E às vezes tem pai e mãe que diz assim, eu não vou dizer nunca ao meu filho que eu errei. Que nunca vou pedir desculpa. Isso não existe, né? Isso não tira sua autoridade com seus filhos, pelo contrário, né? Então, você pode dizer, olha, filho, eu errei, né? E, né, eu te peço perdão por isso. Isso não tira a tua autoridade como pai, né? É toda uma construção isso daí. Então é muito importante que os nossos filhos entendam realmente que Jesus está acima da gente, né? Eu tô vendo assim que o Rema, ele não só treina a pessoa, acaba treinando a família inteira, né? Certeza. Todo mundo já vai se realinhando, hein? Desde o que você acha? Com certeza. Os meus é porque meus filhos moram longe.
Aí eu não tive essa oportunidade, tá entendendo? Mas tem outros filhos aqui na fé, né? Que mas tá aí tenho netos, tenho filhos aqui, graças a Deus. E a gente vê esse ano mesmo, teve adolescentes que chegaram com uma certa resistência. Vocês falaram na resistência e que estavam ali apenas por obediência aos pais, não que eles quisessem, não foi isso. Mas já no final do ano a gente já viu mudança. E é muito bom quando a gente observa e vê a mudança já vê assim o comportamento já diferente, tá entendendo? Eu tenho uma máxima também que eu já li. Eu já vi, eu não vivenciei, porque, como eu lhe disse, eu não tenho família evangélica. Mas tem uma máxima que diz: filho de crente pode não ser, né? Não é como é que é? Tem uma idade, né? Filho de crente não é crentinho, né? Não é crentinho, né? Mas uma imposição assim para o rema antes já ajuda. Eu costumo falar assim que viveu na minha casa. Até eu sou professora, né, da rede pública, e hoje eu estou na biblioteca, né, escolar, e muitos alunos vêm. E há uma carência muito grande hoje dos adolescentes mesmo, né, de terem uma referência, de terem alguém que seja firme com eles, de terem alguém que aponte o caminho, né? E a gente tava conversando um dia desse sobre isso, eles perguntando: Shirley, mas você acha certo esse negócio de obrigar o filho para ir para a igreja, não sei o quê? Eu digo: olha, é o seguinte, morou na minha casa, comeu do meu feijão, as regras são minhas, e assim, a minha responsabilidade é mostrar o caminho, né? Do mesmo jeito que se meu filho não quiser comer, ele vai ter que comer, porque se não comer morre, entendeu? Então o alimento espiritual é a mesma coisa, né? Então assim, tem coisas que, como pai e mãe, obviamente que a gente são coisas negociáveis, mas a palavra não vai ser negociada, né, em nenhum momento. Então, como pai, como mãe, nós vamos ser cobrados por Deus, né? É a nossa responsabilidade conduzir os nossos filhos a Cristo. Enquanto eles estão sob a nossa responsabilidade, nós precisamos apresentar Jesus a eles, né? Viver os princípios bíblicos na nossa casa, mostrar a eles o que é certo e o que é errado sob a perspectiva de Deus, né? Dar os primeiros passos. Obviamente, depois que eles são adultos, que eles começam a vida adulta, que eles, enfim, casam ou saem de casa para estudar em outro lugar, enfim, vão trabalhar, né? Essa dinâmica muda um pouco. Mas, enquanto eles estiverem sob a nossa responsabilidade, é nossa responsabilidade diante de Deus conduzir os nossos filhos a Cristo. Então, vai para a igreja, vai fazer rima, né? E nesse processo, eles acabam se descobrindo, como o Giza falou, né? Acabam sendo tocados pelo Espírito, acabam sendo transformados também. Giza, a gente já ouviu testemunhos, vários testemunhos, né? O seu, de Shirley, de Cassandra, eu já contei aqui uma ruma de testemunhos do que é viver pela palavra. A gente já falou da importância tanto do adolescente quanto do pai, não importa a idade, fazer o rema. Agora eu queria lhe perguntar, quais são os dias de rema? Quais são as dias tendo que ter disponibilidade para que a pessoa vá ao rema para assistir aula? Quais são os dias? Os dias do rema é segunda, quarta e sexta. O rema funciona das 19h45 às 10, com intervalo de 20 minutos entre uma aula e outra. Cada dia são 2 aulas que nós temos. É uma imersão mesmo. Exatamente. É um tempo de imersão e, voltando para o regulamento, não pode usar celular. Né? Não pode. Você fica, como a Gisele colocou um depoimento dela, né? Você fica voltado para aquele momento ali. É imersão. Deixa o celular aqui fora. Sabe que vai fazer prova de vestibular, que você tem que deixar o celular fora? E se você pegar por algum motivo, aparece uma mensagenzinha na tela, sabe? Um telão. Gente, eu acho que a Adriana, ele passa muito por isso. Alguém tá olhando, eu penso que é assim, eu não sei. Alguém tá olhando, aí a pessoa do vídeo coloca a mensagem: não pode usar celular, não pode comer, não pode conversar. Eles estão, os monitores, coisa que não tem na sala de aula.
Não tem isso na sala de aula, ou seja, você está principalmente a faculdade ninguém liga para ninguém, fica à vontade. Não, você está sendo monitorado. Eu já cochilei na sala que eu nem me apercebi que eu estava dormindo, eu dormi mesmo. Aí ela chegou, a monitora, vamos aqui fora. Aí eu fui para trás, pronto, fica aqui um pouquinho em pé porque você dormiu. E eu não tinha me apercebido que eu tinha dormido. Então, assim, a gente está o tempo todo sendo cuidado. Isso, pronto, Ninguém é muito da interpretação de cada um. Ah, isso é chato. Não, isso é um cuidado para você não perder o seu tempo. Você está aqui num momento muito importante, aproveite. E quando o adolescente, que eu acredito que seja os mais difíceis, né, conseguir perceber isso, ele vai valorizar. Mas se ele não conseguir perceber isso, ele vai se rebelar, né? Mas o Espírito Santo não deixa. Não deixa não. E essa dinâmica de sala de aula é maravilhosa, realmente, no Rema, sabe? Assim, obviamente que a gente tem professores diferentes, né? São mais de 900 professores no Rema, no Brasil, né? E aqui em Mossoró nós temos alguns professores locais, mas a gente sempre recebe professores de volta, de fora, né? Isso é muito bom, porque eles vão trazer uma dinâmica diferente também para a aula, né? E tudo. E é aquela história, um olho no peixe, outro no gato. Né? A gente tá lá e tá olhando o professor, como é que tá sendo a aula, e o aluno que tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e o monitor, mas tudo dá certo, né? No fim das contas, né? Eu como aluna, não sou nem uma adolescente, tenho meus 40 e poucos anos, mas eu amo. Eu gosto e recomendo. Inclusive, nós estamos em período de matrículas abertas, né? Amém. É uma vez no ano, tá? Você só consegue se matricular uma vez no ano. Então, para quem está nos ouvindo agora, para quem está nos escutando, que viu todas essas maravilhas, esses relatos, aproveite que a gente está com a matrícula aberta. E Shirley pode falar mais um pouco sobre as nossas matrículas abertas. Amém. A gente está com uma campanha linda, né? Acho que vocês viram o vídeo, né, no início da transmissão, né? Que é justamente a palavra viva, viva a palavra, né? Da letra à vida, né? Há um versículo que diz assim: a letra mata, mas o espírito vivifica. Então não é apenas o que está escrito, é aquilo misturado com o Espírito Santo, misturado com fé, com convicção, que vai fazer a diferença, né? Então o Rema ali vai ensinar a palavra viva, né? Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais poderosa do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é capaz de dividir, né, juntas e medulas, né? Ela é capaz de discernir os pensamentos, as intenções do coração. Então essa jornada de autoconhecimento e de conhecimento de Deus, a palavra vai revelar quem nós somos, onde nós estamos espiritualmente, sob a perspectiva de Deus, quem Deus é, o que Ele quer que a gente seja, qual é o projeto dele para a nossa vida, né? Então, ela vai te levar simplesmente de um conhecimento, digamos assim, teórico, né? Para um conhecimento que você vai viver, né? Você vai viver a palavra viva. Essa é a campanha, né? E aí, como a Giza já falou, né? Você precisa ter pelo menos 16 anos. Exato. Até o término das matrículas, que geralmente é no final da primeira matéria, né? A primeira matéria é aberta ao público, né? Então a gente começa as aulas dia 2 de março, a gente vai divulgar isso, né, nas redes sociais, sigam @RemaMossoró, né? E aí, no final dessa matéria, geralmente é uma matéria aberta, e aí as matrículas terminam no último dia de aula. Às vezes eles abrem mais de uma matéria, e aí as matrículas ficam abertas enquanto tiver matéria aberta ao público, né? Mas realmente fechou matrícula, não pode mais fazer, né? O outro critério é ser alfabetizado, né? E o último critério é ter confessado Jesus Cristo como Senhor da sua vida, né? Porque você tem que ser cristão. E a Bíblia diz que se confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, esse pré-requisito para ser salvo é confessar Jesus como Senhor. É você dizer com a sua boca que Ele é o Senhor da sua vida. Obviamente, você crendo no que você está falando, né? São esses 3 critérios. Amém. E estão abertas, as inscrições vão até 2 de março, né? Não, 2 de março começa a matéria, a primeira matéria. Sim, né? As matrículas vão até o final da matéria aberta, que é a primeira. Que a gente não tem data ainda, assim, final, porque às vezes eles abrem mais de uma matéria. Entende? Cada disciplina são quantos dias?
São 7. 7 dias de aula. 7 dias, em cada dia 2 aulas. Tem prova. Provinha boa. A prova é bem tranquila, verdadeira ou falsa, Tranquila, né, só verdadeira ou falsa, não tem problema. Não pode rasurar, que senão perde ponto. E assim, o objetivo da prova não é você ser reprovado, né? Você ver se você assimilou o conteúdo, né? Se você realmente... Eu acho que a Já prova mais é entendi. prática, se você está conseguindo colocar na sua Exato. vida o que você aprendeu, né? Justamente. E como é que a gente faz para se matricular? Bem, vocês podem procurar, né, o Rema Mossoró, que funciona na Igreja Verbo da Vida, né? Nos dias de culto, né, a gente na igreja tem cultos às terças à noite e quintas às 7h30 da noite. E no final de semana a gente tem os cultos de domingo, que é domingo de manhã de 10 e à tarde 17 horas e à noite às 19. Então, nesses horários, o Esquadrão Rema vai estar lá pronto para fazer a sua matrícula. Mas você também pode entrar em contato conosco, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Tem como deixar o WhatsApp Tem, na sim, tela vou depois? deixar. WhatsApp, as O redes WhatsApp, sociais, tudo, vou o deixar. site do Rema também, você pode acessar o rema.org.br e lá ele vai perguntar, logo na primeira página, na landing page, vai perguntar qual é a unidade, aí vai aparecer do lado Rio Grande do Norte, os estados, né? Você clica em Mossoró, aí ele vai dar todas as instruções. No final, você pode preencher um pequeno formulário e enviar um e-mail para a gente dizendo que quer estudar no Rema. Então, tem várias formas de você entrar em contato com a gente e a gente vai te atender da melhor maneira e tirar suas dúvidas e vai dar tudo certo, porque sempre dá certo. Certeza. E a mamãe que tem filho não tem onde deixar essa criança. O que temos para essa mamãe? Diz aí, Diva. Nós temos o Rema Kids. É ali onde eu encontro meus netos. Verdade, eu sempre pergunto pra Giz, é seu neto? E ele chama ela de avó. Chama vovó, eu acho lindo. E eu amo. Temos o Rema Kids, que funciona também. Eles passam a ver, lógico que para a idade deles, né? O mesmo conteúdo que está dando no Rema dos adultos, e os professores tentam passar para os alunos que estão no Rema Kids. Nós temos 2 salinhas, uma com os bebês, os menorzinhos, e outra com os maiores. E os maiores, eles seguem mais do que com os pequenininhos, porque os pequenininhos é mais difícil, né? Mas sempre as aulas são preparadas para a Exato. faixa etária deles. Tem todo o planejamento, não é assim, só chegou e vai lá e... Não, tem todo o planejamento, tudo na excelência, como é o Rema é uma excelência. E como é o investimento para essa transformação de vida? Tem investimento financeiro? Tem sim, né? É uma matrícula, mais 10 parcelas, né? Então, existe uma anuidade que é parcelada, né? Ao longo do ano, o aluno paga uma parcela por mês, né? E esse investimento inclui o material didático já, está incluso, e as despesas com a formatura. Então, beca, capelo, Foto. a cerimônia, canudo, fotos, né? Isso está incluso já no que o aluno paga ao longo do ano, né? Então, assim, se você for, no fim das contas, ver esse custo, né, que o aluno teria com a formatura, né, quanto custa uma formatura, né? Então, assim, realmente o Rema absorve muita coisa, porque o objetivo, como eu já disse, é abençoar a vida das pessoas, é que elas cresçam espiritualmente, né? E no Rema Kids a mesma coisa, matrícula, as 10 mais as 10 parcelas, só que no Rema Kids tem uma pequena taxa de material, né? Porque o Rema Kids, ele ainda não, nós não estamos, e estamos crendo que vai chegar, né? Estamos nessa fase aí de preparação. Mas as apostilas ainda, eles enviam pra gente e a gente imprime. Então a gente tem uma pequena taxa de material, pressa diária aí, né? De material de papelaria, enfim. Né? Mas Eu estava estudando sobre o Rema e minha equipe, no caso, o ChatGPT, minha grande equipe, o ChatGPT, ele estava me explicando que o diploma do Rema, ele, além de ser válido, lógico, porque é internacional, mas é muito bem visto para os Estados Unidos, para a Europa. isso. No seu currículo, você ter
finalizado o Rema, ele vai fazer com que você fique muito mais à frente do que qualquer outro candidato que esteja fazendo alguns cursos aqui técnico. O Rema, ele abre portas, além de proteger sua família, além de trazer direcionamento para a sua vida pessoal, ele abre portas. Se você quiser ir para fora, a gente fez no episódio anterior, a gente falou com o Francis, que está indo para os Estados Unidos, vai morar lá, né? E, então, eu acho que vale vocês pararem um pouquinho, assistirem todo esse episódio, e embaixo no link para poder ver o podcast Rema, assistir alguns testemunhos, entrar no Instagram para procurar esse direcionamento limpo, certo? Limpo de terceiras e quartas intenções que não seriam a de Deus. E fica aqui, a gente indica tanta coisa, né? A gente indica uma roupa, a gente indica... Isso. Mas o que faz diferença na vida das pessoas, a gente treme a palavra, né? Tipo assim, o que mais vai modificar a vida de uma família inteira, aí a gente fica cheio de dedos para falar. Então, por favor, procurem o Rema, procurem mais. A gente vai ficar trazendo para vocês um spoiler, na verdade, de algumas matérias. Cassandra também vai trazer testemunhos, né? Vamos trazer esse testemunho. Durante o ano inteiro. Mas não se limitem, nem se limitem só a assistir esse podcast. Não achem que vocês merecem só isso, certo? Se aprofundem, procurem direcionamento, procurem esse treinamento que vai ser só para você, que vai falar só para você, para sua família, e depois de abençoar você, vai abençoar outras pessoas que estão próximas. Amém. Deixa eu falar só um pouquinho sobre os descontos, né? Deixa eu só dizer, e não pare só no testemunho dos outros, venha dar o seu testemunho. Amém. Isso, amém, é isso. É o mais bonito, é você participar do Rema e vir também Isso. dar o seu testemunho. A gente não fica vivendo dos outros, Exatamente, né? viver só Viva o dos seu outros. testemunho. Exatamente. Exato. A gente tá colocando no não caminho olha a só... condição, não olha a condição financeira. Deus abre portas, Deus chama e ali tudo se faz novo. É bênção. O Rema é bênção. Quando eu cheguei no Rema também, na igreja, que eu escutava, o Rema mudou minha vida. Aí eu disse, isso aí é só para pegar os bestas. Mas eu digo, o Rema mudou minha vida. E como mudou? Porque Cheguei lá. para eu estar aqui hoje. É uma mudança muito grande. Amém. É isso, você ter as suas histórias para contar, né? Realmente, assim. E assim, a gente estava falando de matrícula, né? Só para situar na questão de descontos, né? A gente está agora com desconto, começando amanhã, né? Dia Black Week. Vai ter a Black 23. Week, né? 23 de novembro a 30 de novembro. É o maior desconto de matrícula que a gente tem. 30% de desconto na matrícula. E a gente, até o final do mês, na parcela em 4 vezes, viu? Com desconto. Aí, em dezembro, a gente vai ter a nossa formatura, dia 20 de dezembro, às 20 horas, no Templo da Igreja Verbo da Vida em Mossoró. E todo mundo já está convidado para essa formatura. É aberta ao público. Venha conhecer, você vai ficar maravilhado. É um evento lindo, maravilhoso. E a gente está trabalhando muito, porque essa é a nossa 10ª formatura, né? 10 anos de formatura Rema em Mossoró, então vai ser bem diferenciado, né? Um marco, né? Para nós, né, que somos do Rema em Mossoró. Então você já está convidado, você, sua família, seus amigos, papagaio, vizinho, todo mundo pode trazer. E assim, vai ser maravilhoso. Então, nesse dia da formatura, a gente tem 25% de desconto nas matrículas, né? E depois, até o final do ano, 20%. E aí, em janeiro, começa descendo, né? Janeiro é só 15%, fevereiro só 10%. E quando começam as aulas, não tem mais desconto. Então, aproveita. Só 5%. Aqui, como sempre, a gente vai terminando e vocês vão chegar com o melhor, que é a oração que Shirley vai falar. Então, a gente vai se preparar para todo mundo se despedir, para que a última coisa que você escute sejam as bênçãos que Deus tem para você, tá certo? E eu queria agradecer a todo mundo. Eu queria agradecer pela confiança, Shirley. Eu fiquei muito lisonjeada quando Cassandra disse, Lucy, a gente vai falar e tal. Eu disse, meu Deus, isso é de verdade? Porque eu tô chegando tão cedo. Então, assim, vocês estarem aqui para mim é uma resposta
que surpreende as minhas orações. Porque eu estava tentando muito mostrar capacidade e disponibilidade para falar a palavra. Meu algoritmo, ele não é evangélico. E, assim, trazer vocês para cá é uma validação do que eu estou vivendo muito forte. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. De forma tal que eu fui chamar o Franz, assim, meio que com muita vergonha, assim, sabe? Mas será que Shirley vai deixar? Será que o Rema vai poder vir? Então, assim, foi uma surpresa maravilhosa, que quando a Cassandra começou a me explicar, eu fiquei assim, como assim, Cassandra? Não é a sua ideia, cara? E eu não consegui entender, e Cassandra, não, você não tá entendendo. Eu digo, mas o que você estava me falando era tão maior do que eu estava sonhando, que às vezes a gente fraqueja na fé com as coisas boas, né? Então, assim, eu gosto de agradecer muito. Giz, eu queria lhe agradecer muito. O testemunho, para mim, foi muito revelador. Vou trabalhar muito para que minha fé se iguale à sua. Foi muito bom. Espero lhe ver muitas vezes aqui. Trazendo no mais. Rema. Você vai me ver muito no Rema, chamando as ovelhinhas. Foi muito bom te ouvir. Shirley, eu queria muito explanar a Shirley, ela, para vocês, ela é jornalista, ela é formada em letras, ela traduz a palavra, literalmente, estou falando, ela pega o livro em inglês e traduz para o português, literalmente, e ela ainda coloca na sua cabeça, então, professora do Rema. Rema. Professora do Rema, então, assim, é um privilégio vocês escutarem. É um privilégio ser corrigido e direcionado por Shirley. Então, eu me senti muito lisonjeada, sabe? Um presente muito grande de Deus. Direcionamento. Cassandra, eu amei dividir podcast com você. Eu espero que aqui seja realmente sua segunda casa. Que você venha muito, que o Rema seja diário aqui. Que a gente possa fazer esse podcast crescer em número, que a gente venha, que a gente tenha conteúdo para toda semana estar aqui, para que as pessoas possam ser abençoadas toda semana. Amém. Viu? E que a gente possa também abraçar outras igrejas evangélicas, porque a ideia do Rema, é a ideia do Verbo Shop. Os católicos também são bem-vindos. Católicos, gente. venham, Se você é católicos. Cristão, né? Não se prenda a isso. Nossos irmãos Nós estamos de católicos. braços abertos. Já tivemos padre que fez o Rema. Gente, tá vendo? Gente, tem Amém. padres fazendo. As pessoas gostam Frei Gilson, né? Eu acho que vocês gostam de Frei Gilson, porque Frei Gilson fala muita palavra. O que é muito parecido com os evangélicos. Vem também, vamos falar sobre Jesus dessa forma como a gente tá falando. Cassandra, muito obrigada. Vou deixar você encerrar e depois Shirley fala. Eu que agradeço demais, agradeço você, Lucy. Quando você contou do seu projeto, eu não tinha assistido ainda, eu assisti do professor e eu adorei. Eu achei fantástico, botei no grupo, botei para todo mundo assistir também, então eu acho que isso aqui vai crescer muito. Amém. Amém. Em nome de Jesus, Amém. a gente vai, acho que é um dos objetivos, o pastor Jackson sempre fala, quantas vidas você trouxe para Jesus? Esse é o nosso objetivo, primeiro a nossa. Né? A gente entregou a nossa para Jesus e depois poder ajudar que as outras pessoas também participem disso. Então, eu tenho certeza que aqui vai crescer, você está abrindo as portas, a gente vai entrar e a gente vai trazer, sim, os colegas. Eu fui também surpreendida, me chamou, a Shirley me chamou para ser líder do esquadrão, eu também estou chegando na igreja, mas eu, graças a Deus, eu obedeci o que o Espírito Santo falou no meu coração e eu agi rápido, eu sinto isso no meu coração. Fui na primeira aula, que foi a aula da fé, que foi com o pastor Jackson, no Fundamentos da Fé, quando ele fez a aula de consagração, que é outro tempo maravilhoso. Exato. Toda vez que a gente termina uma disciplina, tem uma aula de consagração que é maravilhosa. Amém. Ele perguntou quem queria ser batizado pelo Espírito Santo. Eu nem entendia direito o que era aquilo, eu só sabia que
que eu queria. E eu fui lá para frente, foi Shirley que foi me conduzindo. Depois que ele impôs a mão, ela chegou junto, foi me conduzindo, abra a boca, deixa o espírito fluir. Eu comecei a bababá, que é quando a criança começa a falar, né? Bababá, e é isso. E eu comecei a chorar e eu senti o Espírito Santo ali. Então, é real, é verdadeiro e ele transforma assim. Eu em Cristo ainda, né? Claro, sempre em Cristo eu sou nova criatura. Ainda existem muitas falhas, mas ainda tem muita coisa para aprender. Então, vamos sim, nós vamos levar isso para todos os moçoroenses. Amém. E quem sabe, né, mais para frente, para as outras cidades, para outros municípios, enfim. Então, eu sou muito grata por esse momento, sou muito grata pelo Rema, sou muito grata por elas, são dois amores, né? Recebem a gente lá todos os dias. É um trabalho voluntário, mas elas estão sempre assim, gente, sempre perfeitas, sempre impecáveis em tudo, em disciplina e até na hora de corrigir a gente com muito amor. Eu acho que isso é uma característica de Jesus, né? Ele sempre soube fazer e até mesmo punir com muito amor. Então, elas fazem isso, não só elas, mas elas são o exemplo de toda a equipe. A gente tem uma equipe de quantas pessoas, Shirley? Já 50 pessoas por aí, né, Gida? Ou mais. Umas 50 a 60 pessoas que servem no Rema regularmente hoje, né? Contando com a diretoria. E é incrível, eu já disse para elas que eu quero terminar, eu vou servir, continuar servindo no Rema, porque o que a gente recebe, eu acho que a gente quer dar também, né? Para que outras pessoas passem pelo que a gente está passando. Então é isso, gente, não percam essa oportunidade. Quando eu pisei na igreja, em março desse ano, eu fui lá por um convite que não tinha nada a ver com a igreja e eu fui lá para conhecer o Novo. Foi uma aluna do Rema que me chamou, ela disse, você tem que vir aqui para conhecer o Novo. Eu nunca tinha entrado no Verbo da Vida, eu não conhecia a igreja. Quando eu pisei lá, eu vi que a matrícula do Rema estava aberta. E eu disse, não, Deus, não é coincidência. Eu tinha decidido já estudar a Bíblia, eu estava estudando a Bíblia sozinha em casa, sem a revelação. Então eu não entendia nada. E aí eu disse, não, eu vou cumprir. Você me trouxe até aqui para conhecer o Novo está aqui, a matrícula do Rema está aberta, eu já sabia o que era o Rema. Eu me inscrevi e foi. E aí eu estou aqui e nunca mais vou sair. Primeiro ano. Amém. Pois muito obrigada. Glória a Deus. Fala um pouquinho, se despede do pessoal, depois eu falo. Eu só quero agradecer, gente, a vocês, a minha diretora que é uma bênção na minha vida. Sempre me levanta. Por mais que eu queira baixar, ela me levanta, me dá forças. E agradecer esse momento, que para mim isso aqui era impossível. Na minha visão, eu estar aqui hoje era impossível. É tanto que eu disse, eu vou ficar lá calada, não fale comigo, eu vou ser só sua motorista. Mas eu agradeço, Lucy, que Deus te conduza. Que Deus te conduza mais e mais. Porque tu vai alcançar muitas almas. Amém. Tu vai levar muitas almas a Cristo, pode ter certeza. Obrigada. Amém. Que Deus te abençoe e abençoe tua família. Amém. Obrigada. Aleluia. Gente, quem agradece sou eu, assim, de verdade, de todo o coração, Cassandra, Lucy, por isso, assim. Isso, assim, é um momento que a gente vinha gerando em oração mesmo, desejando, né, que Deus abrisse essa porta, né, para falarmos do Rema, da palavra, dessa transformação que ele proporciona. E eu sei que Deus vai recompensar vocês de maneiras inimagináveis. Se preparem. Sabe? Se preparem, sabe? Não se achem em nenhum momento incapazes porque vocês estão chegando agora. Não. De forma alguma. Sabe? Se tem uma coisa que Jesus Cristo faz é dar oportunidades a gente. Sabe, assim, com as nossas limitações, né? Olha quem ele escolheu para estar junto com ele, né? Pescadores, pessoas que não tinham estudo, né? Alguns publicanos, pessoas que eram, tipo, mal vistas na sociedade. Ele chamou para perto e deu uma oportunidade, instruiu aquelas pessoas, tratou aquelas pessoas, né? E eles se tornaram gigantes da fé, né? Então a Bíblia fala que a gente não deve desprezar os pequenos começos, né? Tudo começa pequeno.
Né? Só quem começou grande foi Deus, que não teve começo, né? E já era grande desde sempre. Então a gente... Tudo tem um começo, né? Fora Deus. Então, assim... E a gente tá aqui para aprender. Todo mundo tá crescendo, né? A gente tá correndo uma carreira que não é uma competição. Cada um no seu ritmo, cada um recebendo de Deus, né? E essa vontade de perseverar, de buscar, de crescer, de aprender, de se corrigir, né? É que faz a gente crescer. Né? Se você não desistir, se você estiver sempre aberto a aprender de Deus, né? A corrigir o rumo quando for necessário, né? A se expor à palavra, a se expor ao Espírito Santo, não tem como não crescer. Então eu quero dizer que vocês são preciosas para nós, para o Senhor, que aí tem dons que Deus depositou em vocês e que é algo que Ele quer que vocês façam. Sabe? E é nessa caminhada, né? Seja na igreja, mas muito isso acontece no Rema, nessa descoberta do dom, do chamado. Não apenas o chamado como, sei lá, para pastor, ou profeta, ou mestre, ou evangelista, ou apóstolo. Não, mas os outros chamados também, né? Para consolar, para levantar pessoas, né, para atuar nos bastidores, né? Tem tantas coisas que a gente pode fazer para Deus. E o Rema vai trazer isso também, né? Que cada um tem um chamado, tem um ministério, e ele vai nos capacitar, né? A palavra, né, ensinada no Rema vai nos capacitar a cumprir esse ministério, a agradar o nosso Pai e a sermos uma bênção para as pessoas. Então, sou muito grata pela vida de vocês, né? Nunca pensem que é pequeno o que vocês estão fazendo, o que vocês não têm capacidade, não. O Espírito Santo de Deus habita em vocês. Vocês são grandes, né? Tem aquela frase que o Wigglesworth falava, né? Que é, eu sou muito maior por dentro do que por fora, né? Então é isso, a gente é muito maior por dentro do que por fora. E eu sou muito grata por esse tempo. E por esse momento. Deixa eu só dar mais um testemunho, viu, Lucy? Gostei. Olha aí, tá vendo? Tá. Eu disse que ela ia gostar, disse que ia dizer. Quando eu recebi o convite para participar da diretoria do Rema, eu tinha terminado o Rema, né? Foi a primeira vez que eu aceitei uma proposta de alguma coisa sem combinar com meu marido. Sim. Nunca tinha aceitado assim de cara. Aí na hora lá eu disse assim, mas eu não sei fazer nada, eu sou apenas uma dona de casa. Aí lembro que o pastor Jackson estava, que ele disse assim, mas Giza, mas a senhora aprende. Eu disse, eu não sei nem pegar em computador, não sei fazer nada. Aí o Ronald era o diretor na época, ele disse assim, Giza, eu quero você perto dos alunos. Aí eu fui chamada para ser secretária. Primeira secretária. Eu disse, por que não me bota para segunda? Me bote na segunda, porque logo na primeira secretária, eu sabendo da minha capacidade, que eu não tinha. Ai, tudo bem, aceitei, mas eu fui muito criticada. Não pense você que todo mundo viu assim, com alegria, não. Se você for criticada, levanta a cabeça. Não olhe, não escute o que os outros dizem. Um dia eu estava na minha cozinha fazendo meu almoço, chorando. Aí eu disse, Senhor, por que eu aceitei? Teve gente que riu na minha cara, porque sabia que eu não tinha condição de estar ali. E eu perguntei a Deus, por que eu tinha aceitado, se realmente eu não tinha capacidade de estar ali. E o que Deus me respondeu, filha, Davi tinha condição de ser rei. Quando eu chamei Davi, onde é que ele estava? Ele estava atrás das malhadas. Então sou eu que capacito. Amém. Aí desde esse dia eu disse, Senhor, eis-me aqui.
Então, eis-me aqui, me chama, eis-me aqui, eis-me aqui. Literalmente, né? Tô entendendo? Então, não Aleluia. olhe, Luci. Se alguém lhe criticar, se alguém... Não olhe. Olhe só para ele. Que é ele quem capacita a gente, é ele quem dá força. É dele que vem tudo. Tudo de bom. Não vem nada de ruim. Amém. Amém. Amém, Obrigada. amém. Tiago, a gente precisa pegar aquele Lenço, lencinho. Amém. Glória a Deus. Glória a que Deus. bom, que bom. E Deus fala com a gente mesmo. Fala. A gente pensa que não, mas fala. Ele fala comigo direto nos cultos, nas aulas. Eu contei, pode cortar essa parte, mas eu contei no GD, não sei se você estava, eu estava apertada de dinheiro, precisava pagar um boleto, e a minha mãe perguntou para mim se eu tinha pagado o boleto tal, que é uma prestação de um apartamento. Aí eu falei, mãe, ainda não paguei. Falta tantos mil para pagar. Aí ela pegou o dinheiro todinho. Me dê seu CPF. Mãe, eu não quero que a senhora pague. Me dê seu CPF, eu vou pagar esse boleto para você. Pagou o boleto todinho. Aí eu agradeci e tal, ok. Fui pro Rema. Quando eu cheguei no Rema, que eu sentei na sala, eu até anotei na caderneta. O Espírito Santo falou comigo. Se a tua mãe daqui da terra prover, imagine teu pai do céu. Certeza. Do mesma forma que a tua mãe pagou esse boleto, eu vou pagar os outros. Não te preocupas. E ele fala desse jeito. Amém. E é o que ele falou para você, de Davi, né? É incrível, as pessoas, a gente conta para quem não é crente e não entende. Fala como? Meu marido fala assim, fala como? Como? Fala, vem. Vem de dentro, você entende. É como se estivesse aqui, você falando comigo. E você É sabe isso. que é ele, Sabe que é ele? né? A gente aprende, tem a matéria, né? Como ser guiado pelo Espírito Santo, né? Que vai falar muito sobre isso, ouvir a voz de Deus, né? Como discernir, né? A voz de Deus, como é que ele fala. Isso é... E olha como é importante, né? O seu dia a dia sendo guiado pelo Espírito Santo. Não vai ser alavancado tudo, né? Como a coisa vai ser muito mais ágil, né? Muito mais precisa, muito mais tranquila, muito mais alegre, né? Então, aprender isso, né? Vai te dar uma ferramenta, assim, poderosa para ter dias mais produtivos, mais felizes, em que você vai ter resultados, em que você vai ter livramentos, e você vai saber que teve. Não é aquela coisa que acontece e você não sabe de onde veio, você sabe que foi Deus ali, porque você foi guiado em alguma coisa, sabe? Então, assim, isso é maravilhoso. Eu quero que vocês tenham sempre o que a gente tem aqui. Então, embaixo, eu além de colocar o endereço do Rema, vou botar as páginas pessoais, né? Shirley, você fala ou não? Pode, Shirley M. Bento, Instagram. Não, mas tipo assim, é aberto ou você... É aberto. Para que... Lisa, seu Instagram é aberto? Mulher, nem sei. Vamos olhar isso para que você... O de Cassandra é aberto. E ela também está lendo a Bíblia. Então, assim, tudo que a gente vive em relação a Deus não é para ficar com a gente. É sempre para transbordar. Então, assim, a gente sempre coloca embaixo para que vocês sigam a página das pessoas, porque às vezes não é da minha boca que vocês vão entender algo que eu quero falar. Às vezes vai ser de Giz, às vezes vai ser de Chile. Então, o que é importante é que vocês consigam ouvir. Cassandra também tá lendo a Bíblia, tá fazendo isso diuturnamente. Então, a gente vai deixar aqui embaixo todas as redes sociais das pessoas para que vocês criem relacionamento direto, sem ficar... Amém. Né, sem ficar fazendo arrudeio, né? Então, vou me despedir aqui. Será Shirley? Vamos orar, né? Então, aleluia. Pai, obrigado, porque você é um Deus bom, fiel, presente, Senhor. Você é real, Deus. Você é mais real. Nós sabemos que você é mais real do que isso que a gente está tocando, Senhor, do que essa mesa, do que esse ambiente no qual nós estamos, Senhor. E nós somos gratos pelo teu cuidado com as nossas vidas, Pai. Obrigado por essa oportunidade que tivemos, Deus. Cremos que
essa transmissão vai alcançar muitas pessoas, Pai. Vai esclarecer muitas dúvidas, vai atrair, Senhor, que o Teu Espírito vai usar o que foi falado aqui, Senhor, para convencer pessoas, para atrair pessoas, Senhor, para aprender de Você, Senhor, no Rima, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está assistindo, ou que vai assistir, Senhor, esse podcast, Senhor. Pai, que a Tua boa mão seja sobre eles, sobre suas casas, sobre seus casamentos, seus filhos, seus negócios, seu trabalho, suas finanças, Pai. Seus relacionamentos em geral, seus estudos, cada área de suas vidas, Senhor. Que você opere, Senhor, um destravamento, que você abra portas, Senhor, que naturalmente falando, eles seriam incapazes de abrir, Senhor. Que você crie para eles oportunidades onde não existem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que você supra as necessidades deles, Pai, coisas que eles nem verbalizaram, Pai, mas que você sabe que está na mente deles, Pai, que você chegue com provisão, com suprimento, com respostas, Pai. Eu oro para que todos os que estão nos assistindo, Senhor, tenham respostas de oração, Senhor, que você se revele a eles sobrenaturalmente, Pai, em nome de Jesus, que eles saibam, sem dúvida alguma, que foi você que operou naquele momento, Pai. Seja com uma resposta, seja com uma provisão, seja com uma porta que se abriu, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu oro para que o Teu Espírito convença cada um, Senhor, e atraia ele para você, Deus. Eu oro por salvação, Senhor. Pessoas que estão nos assistindo e que nunca confessaram Jesus como Senhor de suas vidas, Senhor. Que elas venham a confessar, que elas venham a iniciar esse relacionamento pessoal com você, Deus. Se você nunca aceitou Jesus, eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor. Eu me arrependo dos meus pecados e te recebo como Senhor da minha vida. Pai, que o Teu Espírito venha habitar em mim. Me torna uma nova criatura, conforme está escrito na Tua palavra. Pega na minha mão, Senhor, e caminha comigo. E faz com que eu cresça em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, agora você é um filho de Deus. Você é salvo. Você tem direito a uma herança. E o Rima está aqui para te apresentar a proposta de Deus para a tua vida. Pai, eu oro por famílias edificadas, consoladas, fortalecidas. Senhor, se houve alguma quebra, alguma separação, Senhor, que você venha com restauração, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua paz que excede todo entendimento, guardando os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. 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 Um tempo incrível.